Eu me tornei uma cartomante nos idos dos anos 80, porque eu tive uma experiência aos 17 anos e era uma experiência que eu não conseguia entender, uma experiência espiritual. Aí eu fui buscar uma cartomante e quando ela abriu o baralho dela sobre a mesa, eu soube que aquilo seria a minha vida. A partir daí, então, eu comecei a estudar. Primeiro por curiosidade, eu acreditava que o baralho poderia me dar todas as respostas do mundo e comecei a buscar essas respostas nas cartas. Depois eu comecei a entender que aquele estudo estava me levando cada vez mais longe, e que quando eu manuseava as minhas cartas, elas me levavam para outros planos, para outros entendimentos. Aquilo foi mudando a minha vida, foi me lapidando e eu entendi que era importante aquele estudo. O primeiro baralho de tarô que eu tive, como muitos da minha geração, foi aquele recortado das revistas que a gente comprava nas bancas. Era um tarô de Marseille. Depois vieram outros, o mitológico, que era de fácil acesso aqui no Brasil, o Barbara Walker, que é o tarô da minha vida, e o Rider-Waite, que é um dos baralhos que eu uso muito porque eu acredito muito que ele seja um professor. O meu propósito era entender as cartas e obter respostas para mim mesma. Eu não via ainda a cartomancia como um trabalho, como um ofício. Naquela época existia muita perseguição, muitos tabus também com relação a isso. E então foi assim que o baralho me conduziu, até o dia que eu montei meu consultório e vivi 3 anos de tarô. Eu sempre acreditei que no momento em que você consegue ler cartas para você mesmo, com compromisso, com profundidade, com verdade, ou seja, a tua consulente mais difícil é você mesma, você está pronto para ler para outras pessoas. O tarô não se aprende apenas nos livros e nos cursos, ele se aprende também na prática. Então, você pode estar pronto na medida de que você abre e conversa com ele, que ele te conta as coisas. E fazendo testes, né? Geralmente a gente começa jogando para as pessoas próximas e tendo feedbacks, aí você começa a se sentir seguro, confiante, para poder fazer consultas para outras pessoas e transformar assim o baralho, a cartomancia, a tarologia numa profissão, num ofício. Ninguém tem como dizer se você está ou não pronto para responder questões misteriosas e profundas, para cuidar da vida de outra pessoa. Você tem que se autoavaliar para isso. Na medida em que eu percebi que o tarô me trazia respostas e que com aquelas respostas eu agia, eu me guiava, eu movia a minha vida e funcionava, eu acreditei que isso fosse bom também para outras pessoas. Aí eu montei um consultório e tive excelentes feedbacks. Claro, a gente comete enganos nos primeiros momentos, a gente tem dúvidas, mas a prática oracular é entre você e o baralho. E aí você vai saber se você está pronta. Essa resposta não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Como tudo na vida, a experiência conta muito, em qualquer profissão, em qualquer ofício, em qualquer atividade que você adote. Agora, existem pessoas que já vêm prontas. Elas trazem a alma oracular. Elas têm sensibilidade, elas têm o tão
questionado e debatido dom. Sim, existe dom, sim. Às vezes eu pego um aluno, eu olho para o meu aluno de um curso básico e eu vejo nele o talento que ele tem para uma leitura. Ele constrói bem uma narrativa, ele passa verdade e força no que ele fala. Certamente, se ele se dedicar a isso, ele será um excelente tarólogo, independente do tempo. O tempo lapida, o tempo traz mais referências, mas isso não é um fator qualitativo. Eu acredito muito no fator hereditário da cartomancia. Eu acredito muito que a cartomancia original, aquela trazida pelos antigos, né, que vai de boca a ouvido, das mãos das avós para as mães, para as netas, ela tem um valor muito poderoso. E a gente encontra isso em diversas culturas, não apenas a cigana, né? Você vai encontrar isso na Ásia, você vai encontrar isso na Itália, nos estregas. Eu acredito muito que exista um poder incluso nessa cartomancia, mas não é a única, né? Eu acredito também que através dos estudos, da sua dedicação, do quanto você ama o baralho, seja uma sibila, seja um baralho tradicional, seja um Lenormand e mesmo o tarô, eu acredito que ele te devolve esse amor, né? Ele fala também com você. Eu acho muito poético, muito belo, e eu acredito muito nessa cartomancia hereditária que vem de útero para as mãos, né? Um ensinamento de boca a ouvido. Mas eu acredito muito também na cartomancia que nasce no coração e no saber, na busca consciente pelo aprendizado. Tudo que você quer conhecer é importante. O universo de uma pessoa é do tamanho do que ela conhece. Estudar a cartomancia é um ato de amor, um ato de expansão e um ato de grande poder. Muito se tem falado sobre empoderamento. E talvez algumas pessoas façam algumas confusões. Ninguém vai empoderar você. O que empodera você é quando você toma posse de um saber tão antigo, tão importante, tão profundo e imerge nele, fazendo seus cursos, lendo seus livros, se relacionando com as cartas, fazendo com que elas fiquem tatuadas na sua alma. Esse é o verdadeiro aprendizado para uma cartomante. Algumas cartomantes recebem os baralhos da mão de seus antepassados. Outros trazem o baralho tatuado na alma. Por gerações, gerações e gerações, e muitas vezes até desconhecem isso. Bom, eu adoro leitura de tarô. Tanto no papel de oráculo, né? Porque também eu sempre digo que o baralho é o instrumento, o oráculo é o cartomante, né? Quanto no papel de consulente. Eu me consulto até hoje com uma série de tarólogos que eu amo, dirijo minha vida através disso e acho que uma das coisas importantes a dizer é que uma consulta com a cartomancia ela tem que ser preventiva. Não é só quando o bicho pega, é antes do bicho pegar. A minha vida é um ritual. Ao acordar, eu dou graças pelo novo dia, faço minha meditação, faço as minhas práticas mágicas, limpo os meus altares, faço minhas oferendas, enfim, já começo o meu dia ritualizando. E no dia de atendimentos, né, quando eu vou abrir a minha mesa, eu acendo minha vela, peço as forças, me conecto com os meus aliados e estendo isso para as minhas consultas,
pedindo sabedoria e que eu possa encaminhar da melhor maneira o meu consulente. Eu tenho um monte de manias, né? Uma delas, por exemplo, é que ao encerrar cada consulta, eu beijo o meu baralho e agradeço. Na minha mesa presencial, eu dou muito valor à toalha e eu sou uma mulher de fases. Então a minha toalha eu troco dependendo da estação do ano, dependendo do teor da consulta. Alguns consulentes eu deixo uma mesma toalha ao longo de anos de atendimento que eu faço para essa pessoa, porque eu acredito que aquilo também faça parte da história dela comigo, né, como consultora dessa pessoa. E eu coloco ainda alguns amuletos, alguns talismãs, os meus objetos de poder relacionados aos naipes. Agora com essa transição para o online que se fez necessária, eu faço uma mesa reduzida na frente do meu computador e da minha câmera e carrego para lá as mesmas forças para o meu trabalho. Olha, eu sou old school e eu tinha muito preconceito com o atendimento online. Na verdade, antigamente, né, se dizia que tinha que tocar o baralho, que tinha que ter a energia de troca presencial. E ao longo do tempo eu fui percebendo que isso é mito. É apenas diferente, mas que funciona tranquilamente o online e tão bem quanto o presencial. Uma consulta online difere de uma consulta presencial porque na consulta presencial você tem o contato físico. Então, por exemplo, já aconteceu de clientes chegarem na minha mesa com a vida tão dolorida, com um momento tão dolorido, e eu deixar minhas cartas sobre a mesa, pegar na mão dela e dizer, olha, vamos rezar. E aí você está nesse corpo a corpo com a pessoa. No online, você não tem essa proximidade física. Agora, não perde absolutamente nada na conexão, na energia, no poder, que é um dos poderes mais importantes que existe no tarólogo, que é o poder de escuta, o poder de fala, né? O poder de troca. Então, isto, tanto no presencial quanto no online, está preservado. O que muda é exatamente que no presencial você tem um processo ritualizado com uma aproximação maior e no online você tem que trabalhar com um recurso à distância. Possível também, você pode indicar as coisas que a tua consulente deve fazer, pode fazer, e hoje em dia existe inclusive processos rituais feitos através da internet. Alguns funcionam muito bem com esse tipo de coisa, outras pessoas não se adaptam. Aí é uma questão pessoal de cada tarólogo, de cada cartomante. Eu costumo guardar os meus tarôs consagrados em caixas específicas de madeira, que tenham algum sentido, né, que equivalham ao tema daquele baralho, nos meus altares e no meu local de poder. Agora, os meus baralhos comuns de jogo, de trabalho, de estudos, eles ficam muitas vezes abertos pela casa, né? O meu filho, inclusive, foi criado entre baralhos, ele chama o tarô de saco de histórias, porque eu também guardo em saquinhos. Quando os meus baralhos ficam velhinhos, velhinhos, velhinhos e morrem, eu os enterro. Eu faço um funeral e faço toda uma ritualística para que ele tenha seu fim. Tudo nessa nossa vida tem começo, meio e fim. Alguns eu só aposento e eles vão se tornar peças de magia em outros rituais, outras cerimônias, eles ganharão outros usos. Agora, alguns ficam pela casa mesmo, porque aí as pessoas chegam, pegam, tocam e se divertem com aquele baralho. Eu percebo que o meu tarô morreu quando a energia dele já não pode mais ser sentida. Um baralho de tarô não é um amontoado de cartas.
Um baralho de tarô é um ser orgânico. Você percebe, você toca nele e você percebe que ele tem uma energia. Essa energia é como tocar uma pessoa. Ela é pulsante, ela fala com você. E chega um dia que você pega do seu baralho e ele já não tem mais essa energia. Ele já não fala com você. Você abre as cartas e aquele baralho que você pode ter usado durante anos, ele já não te responde mais. É porque ele cumpriu a missão dele. Ele não precisa mais fazer este trabalho. Ele vai servir a outras coisas. Alguns, inclusive, viram grandes mestres e conselheiros. Eu não gosto que as pessoas toquem nos meus baralhos. Os meus baralhos consagrados são realmente intocáveis. Os meus baralhos de trabalho, eu tenho um pouquinho de ciúmes deles. Eu não gosto que toquem. Agora, existem momentos específicos que são necessários a pessoa realmente interagir ali com você e com as cartas. Eu tenho um pequeno ritual. Quando eu compro ou ganho um baralho, eu abro, embaralho as cartas e tiro uma. Esse arcano, ele dá o espírito, a alma, o tom que aquele baralho vai trabalhar comigo. Então, por exemplo, um baralho onde a rainha de ouros seja a alma dele. Eu vou trabalhar questões materiais, questões de prosperidade, assuntos de trabalho, né? de valores pessoais, coisas relacionadas a esses temas. E por aí vai. Cada baralho meu tem um arcano, que é o espírito dele. Atualmente, existem alguns temas que são desafiadores para mim. O mundo mudou. Como eu disse, estou há 40 anos, trabalhando com baralhos, especialmente com tarô. E há 20 anos atrás, as questões que eram trazidas para uma mesa de tarô não são as que são trazidas hoje. Por exemplo, um tema desafiador para mim hoje são as questões de gênero. Eu tenho me debruçado muito nos estudos, conversado muito com essas pessoas, com esses grupos, para entender como isso funciona e saber o que o baralho está falando em relação a essa questão, para eu poder atender também essas pessoas. São questões desafiadoras para mim. Assim como os relacionamentos não monogâmicos. Então hoje você tem os trisais, você tem os relacionamentos abertos, o poliamor. São assuntos desafiadores para mim, porque são assuntos atuais, claro, de alguns anos, mas que vêm à tona atualmente, bandeiras que são trazidas atualmente e que não necessariamente estão nos estudos de tarô. Você não vai encontrar isso num estudo, num livro ou numa tese de academia. Você tem que ir para campo, você tem que estudar para poder atender. Eu sou Nívia Pegion, taróloga há 40 anos e vou apresentar no nosso evento Cartomancia, que acontece agora em março, um pouco sobre qual a diferença entre talismãs e amuletos, como usá-los. Vou falar um pouquinho também sobre a nossa mesa de trabalho, os naipes do baralho de tarô e as forças que nós podemos ancorar. Vai ser muito bom, vem com a gente.